ninguém vai te salvar. Respire fundo antes de reagir a essa frase, porque, no fundo, você já sabe que é verdade. Durante anos, talvez você tenha esperado por uma oportunidade perfeita, por alguém que reconhecesse seu valor, por uma ajuda inesperada, por um empurrão decisivo. Talvez tenha acreditado que em algum momento surgiria uma pessoa, uma conexão, uma chance que mudaria tudo. Mas aqui está o ponto que transforma vidas: ninguém está vindo. E isso não é uma sentença de abandono. É uma declaração de poder. Existe uma ilusão silenciosa que paralisa milhões de pessoas. A ideia de que alguém vai perceber seu potencial e abrir a porta. De que o momento certo vai aparecer sem esforço. De que a motivação perfeita vai surgir como mágica. Enquanto você espera, o tempo passa. Enquanto você espera, outras pessoas constroem. Enquanto você espera, sua própria força enfraquece. E se eu te dissesse que o dia em que você aceita que ninguém vai te salvar, é o dia em que você finalmente assume o controle? Porque quando você entende que a responsabilidade é totalmente sua, algo muda dentro de você. A vitimização perde espaço, as desculpas perdem força, a dependência desaparece, e no lugar disso nasce a autonomia. Pense nos momentos mais difíceis da sua vida, aqueles em que você se sentiu sozinho, pressionado, incompreendido. Em quantos deles alguém realmente resolveu o problema por você? Talvez tenham dado conselhos. Talvez tenham oferecido palavras de apoio, mas quem enfrentou a decisão? Quem suportou o peso? Quem acordou no dia seguinte e continuou? Foi você. A verdade é que você já se salvou várias vezes. Só não percebeu. Esperar por resgate cria fragilidade. Porque quando você acredita que precisa de alguém para avançar, sua força fica condicionada. Você se torna dependente de circunstâncias favoráveis. Mas quando aceita que a responsabilidade é sua, sua mentalidade muda de eixo. Você para de perguntar quem vai me ajudar? E começa a perguntar o que eu posso fazer agora? Essa mudança é sutil, mas é explosiva. O mundo não tem a obrigação de reconhecer seu esforço, não tem a obrigação de facilitar seu caminho, não tem a obrigação de entender sua visão. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais leve se tornará sua caminhada. Porque você deixa de lutar contra expectativas irreais e começa a agir com base na realidade. Ninguém vai te salvar da disciplina que você evita. Ninguém vai treinar por você. Ninguém vai estudar por você. Ninguém vai enfrentar seus medos por você. Ninguém vai controlar seus impulsos por você. Essa parte é exclusivamente sua. E isso é libertador. Porque se ninguém pode fazer por você, ninguém pode impedir você também. Existe um tipo de força que nasce quando você entende que está sozinho na responsabilidade, mas não está impotente. Você pode aprender, pode melhorar, pode ajustar, pode insistir, pode cair e levantar, pode decidir continuar mesmo quando ninguém está assistindo. Muitas pessoas permanecem presas porque continuam esperando validação, esperando aprovação, esperando incentivo. Mas maturidade é continuar mesmo sem aplauso, é construir mesmo sem plateia, é persistir mesmo sem reconhecimento. A maior virada mental acontece quando você percebe que o mundo não está contra você. Ele simplesmente não está preocupado com você. Cada pessoa está ocupada demais com suas próprias batalhas. Isso significa que você tem mais liberdade do que imagina, menos julgamento do que teme, menos atenção do que supõe. Então pare de esperar que alguém note seu esforço antes que ele produza resultados. Pare de esperar que alguém te motive antes que você se mova. Pare de esperar que alguém resolva o desconforto que só você pode enfrentar. Você quer mudar sua realidade? Então mude sua postura. Quando você entende que ninguém vai te salvar, você para de terceirizar sua vida. Você assume o volante. E assumir o volante significa aceitar riscos. Significa errar. Significa decidir. Significa agir sem garantia. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você assume, mais forte você se torna. Quanto mais você age, mais confiante você fica. Quanto mais você enfrenta, menos assustador o desafio parece. Autossuficiência não significa rejeitar ajuda. Significa não depender dela para existir. Significa estar disposto a caminhar sozinho se for necessário. Significa não travar quando o apoio não vem. Talvez você esteja em um momento difícil agora. Talvez esteja cansado de tentar. Talvez esteja frustrado porque ninguém reconhece seu esforço. Talvez esteja esperando aquela ligação,
aquela oportunidade, aquele sinal. Mas e se o sinal for este? E se o chamado para agir estiver exatamente na ausência de ajuda? Porque quando ninguém aparece, você descobre quem realmente é. Quando não há aplausos, você descobre seu propósito. Quando não há incentivo externo, você descobre sua disciplina interna. A maioria das pessoas desiste quando percebe que está sozinha. As poucas que vencem entendem que essa solidão é temporária e estratégica. É nesse silêncio que você se constrói. É nesse isolamento que sua mente se fortalece. É nesse período invisível que sua identidade se forma. Você não precisa que alguém acredite em você antes de acreditar em si mesmo. Não precisa que alguém invista em você antes de investir em si. Não precisa que alguém te salve para começar a se mover. O momento mais poderoso da sua vida é aquele em que você decide que, independentemente das circunstâncias, vai continuar. Talvez ninguém tenha vindo antes. Talvez ninguém venha depois. Mas você está aqui. Você tem mente, tem corpo, tem capacidade de aprender, tem capacidade de agir. E isso é suficiente. Pare por um instante e pense: se ninguém vier, o que você fará? Se a ajuda nunca chegar, qual será seu próximo passo? Se o reconhecimento demorar anos, você continuará? Essas perguntas definem sua força. Existe uma diferença brutal entre esperar e construir. Quem espera depende. Quem constrói avança. E quando você constrói, mesmo que devagar, você ganha algo que ninguém pode tirar: competência. Competência gera confiança real, não aquela confiança vazia baseada em palavras, mas confiança baseada em provas. Provas de que você enfrentou, provas de que suportou, provas de que resolveu. Você não precisa ser o mais talentoso, precisa ser o mais responsável pela própria vida. Chega um momento em que você percebe que culpar o passado não muda o presente. Culpar pessoas não muda suas decisões. Culpar circunstâncias não altera sua postura. A única variável sob seu controle é sua ação. E ação constante, mesmo pequena, cria transformação. Imagine daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos. Se você parar de esperar e começar a agir hoje, como estará? E se continuar esperando, como estará? Essa é a bifurcação invisível. A maioria escolhe esperar. Poucos escolhem agir. Talvez você tenha aprendido a depender demais. Talvez tenha sido condicionado a buscar aprovação constante. Talvez tenha medo de falhar sozinho. Mas falhar tentando é diferente de falhar esperando. Quando você age, você aprende. Quando aprende, evolui. Quando evolui, se aproxima do resultado. E aqui está o clímax. O dia em que você percebe que ninguém vai te salvar é o mesmo dia em que você percebe que nunca precisou ser salvo. Você precisava acordar. Acordar para a sua responsabilidade. Acordar para a sua capacidade. Acordar para a sua força adormecida. Você já sobreviveu a dias que achou que não suportaria. Já enfrentou situações que pareciam impossíveis. Já tomou decisões difíceis. Já recomeçou. Então por que continua esperando que alguém venha fazer por você o que você já provou ser capaz de fazer? Assumir total responsabilidade é assustador no início, mas depois se torna libertador. Porque elimina a ilusão. E quando a ilusão desaparece, sobra clareza. Clareza gera foco. Foco gera ação. Ação gera resultado. Ninguém vai te salvar da procrastinação. Ninguém vai te salvar da dúvida. Ninguém vai te salvar da disciplina que você evita. Mas você pode salvar a si mesmo decidindo agir apesar disso. O mundo respeita resultados, não intenções. E resultados nascem da responsabilidade. A partir de hoje, pare de esperar que as circunstâncias melhorem para começar. Comece, e as circunstâncias se ajustam. Pare de esperar que alguém reconheça seu valor. Construa valor, e o reconhecimento se tornará consequência. Você não é vítima do cenário. Você é protagonista da sua decisão. E se essa mensagem está ecoando dentro de você, talvez seja porque você já sabe que chegou a hora de assumir o controle total. Então faça algo agora. Pequeno, mas real. Uma ação que prove para si mesmo que você não está esperando mais ninguém. Comente abaixo: eu assumo a responsabilidade. Quero saber quem aqui está pronto para parar de esperar resgate e começar a construir a própria saída. Se esse conteúdo despertou algo em você, inscreva-se no canal. Aqui falamos sobre força mental, disciplina e estratégia real, não ilusões confortáveis.
E deixe seu like para que essa mensagem alcance pessoas que ainda estão esperando alguém que nunca virá. Ninguém vai te salvar. E essa é exatamente a razão pela qual você pode se tornar imparável.